Certo ou não, Mansur? O palmeirense estava com o coração apertado, um empate que era ruim dentro de casa para quem ainda sonha com o título do Campeonato Brasileiro. Mas eis que apareceu Breno Lopes, um cara, por que não predestinado, né? Porque o que esse cara faz de gols importantes e decisivos é uma grandeza. E mesmo muito contestado pela torcida, foi ovacionado pelos companheiros, né? Ao final do jogo, ganhou inúmeros abraços, beijos, carinhos, inclusive do técnico Abel Ferreira. Tudo bem, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Boa noite a todo mundo que assiste a gente. É o típico caso do mais resultado do que desempenho, né? O Palmeiras, de novo, não fez uma partida nada que tenha chegado perto de ser convincente. Agora, tem um detalhe, né? De efeito desse jogo. Se a gente pensar apenas na questão matemática do campeonato, o Palmeiras faz com que o Botafogo entre em campo amanhã com uma vantagem de 7 pontos. É a menor vantagem desde a 13ª rodada, dia 2 de julho. 2 meses e meio, né? Sendo que na época o Botafogo construía a sua vantagem aumentando essa distância. E agora, mesmo que seja por ter jogado antes, enfim, por uma série de outras questões, por ter jogado um clássico local contra o Flamengo, eu não acho que tenha nada fugindo ao controle ainda do Botafogo para que se instale algum tipo de desespero. O fato é que agora ele entra em campo com 7 pontos após ter tido 13, por exemplo, né? Então, de tantos testes que esse Botafogo já passou, amanhã tem um outro tipo de teste mental, que é enfrentar um jogo com uma pressão de um rival habituado a frequentar as primeiras posições do Campeonato Brasileiro e as principais conquistas do Brasil, se aproximando, crescendo no retrovisor. Por outro lado, se a gente for falar em desempenho, aí haveria menos ainda motivos para o alvinegro se preocupar, porque o Botafogo ainda joga, na média, melhor do que o Palmeiras tem jogado nos últimos jogos. Se tomar o jogo de hoje como exemplo, então, mais ainda, né? Porque foi uma atuação bem abaixo. O que não significa que o Palmeiras não possa disputar. E se o fizer, vai ser talvez a grande conquista dessa passagem do Abel. Porque o elenco claramente dá sinais de estar com a corda muito esticada e hoje o banco de reservas tem opções, quase todas elas muito jovens. Sem dúvida. O Alex está aqui com a gente também, vai falar sobre esse jogo do Palmeiras. O Mansur estava dizendo aqui, Alex, sobre o Botafogo poder olhar para o retrovisor e ver o Palmeiras um pouco mais perto, mas veja o tamanho da vantagem do Botafogo. Isso. Mesmo com toda a explicação dada pelo Mansur, né, desde a 13ª rodada, um adversário não chegava tão próximo ao Botafogo na liderança do campeonato, são 7 pontos. E o Botafogo ainda vai jogar. Isso. Ou seja, tudo isso para dizer que se o Botafogo vencer, a diferença continua em 10 pontos, Alex. Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, para quem está em casa. Cara, é esse o encanto, na verdade, do que se tem. E principalmente quando você vai competir contra um time desse do Palmeiras, que é uma equipe realmente histórica, né? Você vai ficar marcada. E mesmo num jogo onde ele realmente não produziu bem, o importante era vencer. Óbvio que adoraria estar jogando, de repente, melhor, né? Mas o Botafogo em si, eles não vão falar e nem devem, né? Eu também, se tivesse nessa condição, ia falar, não, eu não perdi tempo de ficar assistindo os caras, mas estavam, tenho certeza, porque faz parte. Até porque para eles ganhar, não precisa deles seguirem ganhando. Se os adversários perderem, fica mais fácil, né? E jogaria, sim, de repente, amanhã, mais tranquilos. Mas, lógico que traz sempre uma pressãozinha a mais, mas ainda você podendo jogar, e mesmo que perdesse em casa, você ter a diferença de 7 pontos, ele te dá algo. Se não ganhar, eu acho que daí esse pós-jogo ele pode gerar alguma coisa que a gente não tem ideia, porque aquilo que o Botafogo passou de construir essa diferença, Felipe, Mansur, agora tem essa diferença. Por quê? Porque vai se aproximando do final, né? E você sabe que o Palmeiras tem essa força, mesmo com a corda esticada, igual você falou muito bem. E essa corda esticada, eu acho que passa muito do Palmeiras a falta pelo Dudu, cara, né? Nesses momentos que a gente acaba vendo o e quão é claro grande, em campo a falta dele, né? O quão grande ele é, o quão importante ele é realmente, e se faz por isso, porque ele é o cara que realmente mais constrói, que mais cria possibilidades para o Palmeiras e nesse sentido tem feito muita falta. E tá aí o interesse do campeonato de novo. A vitória do Palmeiras para o campeonato, ele traz essa tensão um pouco maior para o Botafogo, mas para quem está assistindo também, fica mais gostoso. É isso. Deixa eu trazer então Odinei Ribeiro, enquanto vocês estão vendo a classificação aí do Botafogo com 51. O Palmeiras agora com 44 pontos, abre 5 de vantagem para o Grêmio, que é o terceiro, o Flamengo também, além do Red Bull Bragantino. Deixa eu colocar aqui no papo o Odinei Ribeiro, o Sérgio Xavier, eles vão aparecer aqui na tela e também o Dodô,
para falar um pouco mais desse jogo, esse Palmeiras 1, Goiás 0. Você sabe que eu estava dando uma olhada aqui na nossa hashtag troca de passes e vejo muitos torcedores do Goiás reclamando da arbitragem, né? Sobre a expulsão do Rafael Guzzo. Confesso que aqui nos bastidores, assistindo o jogo com o Alex, com o Mansur, mas naquele momento da expulsão o Alex não estava com a gente, eu estava só com o Mansur, e a gente comentava que nós achamos o combo da expulsão um pouco pesado. Acho que o árbitro foi um pouco exigente ali nos 2 cartões amarelos dados ao jogador do Goiás. Queria a impressão de vocês e o quanto essa expulsão tenha sido fundamental aí, ou determinante para que o Palmeiras conseguisse a vitória hoje. Tudo bem, Dinei? Boa noite. Bem-vindo ao Troca, amigo. Valeu. Boa noite, Diniz. Boa noite, Mansur. Boa noite, Alex. Foi reclamação do pessoal do Goiás assim que terminou o jogo, né? Até o jogador dizendo que nos primeiros segundos já tomou o primeiro amarelo, depois a discussão se o primeiro amarelo do Guzzo era para tomar ou não, o segundo um pé alto, enfim. E aqui, noite de Breno Lopes, né? O Breno Lopes começou em campo como o Diniz, perdendo o gol. Depois ele tentou como o Odinei, perdeu o gol. Aí virou o Alex, virou o Dodô, fez o gol do jogo, mais ou menos por aí, né, Serginho? Boa noite aos companheiros da mesa, né, o Felipe Diniz, o Mansur e o Alex. Olha, assim, vamos por partes, né? Primeiro a questão da expulsão. A minha impressão é que o primeiro amarelo foi um pouquinho superestimado, o primeiro amarelo. O segundo amarelo já é quase um segundo amarelo meio clássico, né? Um pé muito alto, quer dizer, eu achei um cartão normal. No pacote, sim, tem ali um pouquinho talvez de exagero, mas eu não vejo nenhum absurdo, né? É aquele lance meio zona cinzenta, daria para expulsar, daria para não expulsar. Então, primeira questão. E claro, a gente ficou muito em cima, foi um jogo muito travado mesmo, né? Difícil para o Palmeiras, né? De pouquíssimas finalizações. Ruim de narrar, viu? Com perigo, né? E o jogo começa a mudar no segundo tempo com as trocas, né? Tá aí a expulsão. As trocas, elas foram modificando a partida e claro, a expulsão. Palmeiras dá uma pressionada e eu acho que, assim, a gente vai ter que falar bastante da questão do Breno Lopes. Eu acho que a gente tem 2 jogadores na mesa, né, o Dodô e o Alex aí no Rio, que vocês podem falar um pouco mais da sensação do jogador, de ser vaiado, né? E aliás, de uma certa forma, justamente vaiado, porque tá mal o Breno Lopes. E essa vaia, Serginho, é bom lembrar que vem desde o clássico contra o Corinthians, quando ele perdeu um gol também no clássico. Exatamente, mas aí ele decide, né? E o Dodô aqui no bastidor me contou um pouquinho a opinião algumas dele, né? E eu acho que vale a pena o Dodô ter uma boa reflexão sobre quem é que tem razão nessas questões. E o importante também, né, Dodô, no seu tempo do São Paulo tinha o Rogério Ceni, que ela calma moleque. Ali no caso foi o Everton que segurou porque ele foi cobrar da torcida do Palmeiras ali, colocou o ouvido, e aí? Primeiro o Fê, o Mansur, Alex, craque, bom estar contigo aqui, seja bem-vindo e você fala muito bem. E, cara, em relação ao Rogério, a gente era novinho na época, não tem... Ele também era novinho. Verdade. Mas em relação à questão primeiro da expulsão, eu acho que o Goiás não tem que reclamar nada de arbitragem, não. Achei que o Rony reclamou quando virou o jogo, o Goiás reclamou também, eu acho que está bem expulso e eu acho que isso não foi o motivo que o Goiás deixou de ganhar o jogo, não. Em relação à questão do jogo, o Palmeiras, como o Serginho falou, o Palmeiras jogou muito pelos lados, sem criatividade, sem rodar a bola. O Dudu faz falta sim, mas o Dudu não vai jogar mais essa temporada, né? Tá machucado. Então o Palmeiras tem que achar situações para fazer o time jogar. E eu acho que o Abel tentou uma maneira no primeiro tempo que não deu certo. A opção flaca ela não está acontecendo. Tá flaca. E aí quando você traz o Arthur pro lado que ele gosta de jogar, você coloca o Rony na posição que ele gosta mais centralizado, você colocou o Kevin, você já criou uma cara pro time e o Veiga, que é o meio armador. O Palmeiras deu uma melhorada. A questão do Breno, eu concordo com você que ele teve 2 situações e foi muito mal, decidiu, teve uma tomada de decisão errada e aí fez o gol. E quando você faz o gol no final do jogo, você compreende o jogador. Porque fazer um gol nessa situação, o Alex pode falar muito bem que ele fez muito. Indo pra cima e aí ele vai para a torcida que estava pegando no pé dele, como o Serginho falou com razão. Aí entra aquilo que o Serginho falou que eu tenho que explicar. A gente nunca vai ganhar briga com a torcida, isso é até um conselho pro Breno.
A torcida sempre tem razão. A torcida está no estádio, ela canta, ela cobra de forma errada, às vezes de forma errada, injusta. Mas essa briga é uma briga que você não ganha. Você ganha a briga com a torcida, jogando bola, fazendo gol e tendo um pouquinho de calma na hora de brigar com os caras. No caso, fazendo gol. Né? Faz o gol. E os companheiros ajudam. Mas isso é uma coisa que a gente entende. Você faz o gol, você está sendo criticado, você está ali, você não, na tua veia corre sangue ali no momento do jogo. O Palmeiras não jogou um jogo bom. O Breno entrou e teve 2, 3 situações que participou errado e a bola sorri para ele no final do jogo. Ele finalizou bem. Tirou do goleiro, fez o gol. E aí, qual que é a reação? Eu vou nos caras que estão me xingando, que estão me vaiando. E aí que a experiência conta um pouquinho. E essa briga, essa batalha em glória. E na narração, né, Diniz, eu falei, o cara tem estrela, né? Porque o cara fez gol de final de Libertadores, fez esse gol e o Serginho falou que é o gol que põe o Palmeiras na briga. Quer dizer, não dá pra dizer que é o gol do título, porque o Botafogo tá muito bem, tá na frente, mas o Palmeiras entrou na briga. É inegável isso, né? O Everton segurando ele lá. Diniz, está por aqui. Não, e agora foi interessante a comemoração no final do jogo, né? Parecia a comemoração de título, né? A forma como os jogadores comemoraram, o quanto o Breno Lopes foi abraçado pelos companheiros. O Abel fez questão de entrar no campo, dar um abraço carinhoso no jogador do Palmeiras, que ele, na comemoração, se exaltou também, né? Fez gestos obscenos ali para a parte da torcida que o criticava até aquele momento. Vejam só, olha a comemoração da galera com o Breno Lopes. Olha o Abel dentro do campo, né? Depois o Abel chega mais perto do Breno, fala qualquer coisa. Dodô, ele louco pra xingar todo mundo. Ele tá louco. Olha lá o Abel, Os caras encobriram ele. Não, vamos aqui, cara. E o Eu Abel acho que essa falando com ele. comemoração foi mais em função do Breno. Cala a boca. Foi pra conter ele, cara. Mas, cara, esses momentos puta merda. Se pudesse falar palavrão, né? Puta que pariu, né? Tá louco, cara. Ai. Mas o resultado é importante para o Palmeiras, mas a atuação acho que é o que preocupa nesse momento, né? Porque se a gente pensar na sequência, e acho que o palmeirense, mais do que o Campeonato Brasileiro, tá muito ligado nos 2 confrontos contra o Boca. Se bem que o Boca tá numa crise danada lá também, tá 6 jogos sem ganhar na Argentina, e também tem sido muito criticado lá, né, pelo futebol. Mas o que preocupa para os palmeirenses, imagino eu, nesse momento, seja os 2 confrontos contra o Boca, né? E a atuação em si é que foi muito pouco inspirada hoje, né? Principalmente antes da entrada do Veiga, né? Mas olha, deixa eu só fazer uma ponderação. Eu fiquei com a impressão que hoje, a partir do gol, né? Que, claro, de repente o gol em outras condições teria outro peso emocional. Esse gol foi muito emocional, né? Pelo tempo de jogo, pelo jeito que foi e também pela história do Breno. Mas eu fiquei com a impressão de virada de chave. Primeira vez no ano, né, que eu vejo o Palmeiras olhar para o brasileiro com sorrisos do tipo, a gente quer entrar nessa briga. A gente sabe que está numa situação de inferioridade, né, vários pontos atrás do Botafogo. O Botafogo uma campanha maravilhosa. Muitas vitórias. Mas o Palmeiras fez a sua parte numericamente. Na questão do jogo, eu acho que também tem que ter uma ponderação pelo seguinte... o Abel não teve aqueles 10 dias maravilhosos de todo mundo aqui para treinar, né? Os jogadores selecionáveis chegaram ontem. Os principais jogadores dele não estavam aqui, né? Então tem essa ponderação e ele tá claro com o problema do Dudu. Esse é definitivo mesmo. Nesse ano não vai ter mais Dudu, né? E vai ter que se virar com esses jogadores e hoje ficou também patente como o Veiga é importante ali na armação de jogada. Mas claro, não jogou bem, mas hoje eu acho que o assunto de jogar bem ou não ficou bem em segundo plano. Eu acho que hoje o Palmeiras entrou no Brasileiro. Essa é a história. Não, mas tem jogos que no final das contas ninguém vai lembrar o desempenho do time, porque a vitória é importante. Um time como o Palmeiras, que está acostumado a viver esses momentos, é o atual campeão brasileiro, num jogo que foi abaixo, foi lá e venceu o jogo. Isso é importante. Em relação ao nível de atuação, claro que não atuou bem. Eu acho que é um alerta, sim. A forma como o Palmeiras entrou no primeiro tempo, acho que o Abel vai repensar muito isso. Na questão do time já está ambientado a jogar da forma que vinha jogando, ele mudou um pouco. Eu acho que isso vai ser levado em consideração. Em relação ao Campeonato Brasileiro, o Palmeiras está na briga, mas aí o Campeonato Brasileiro, para mim, ele vai depender muito daquilo que o Botafogo fazer ou deixar de fazer. Diniz,
Valeu, meus amigos. Obrigado pela participação de vocês aqui no Troca de Passes depois desse Palmeiras 1, Goiás 0. Valeu, Dinei, Serginho, Belo Dodô. cabelo cinzentado, hein, Dodô? Tá muito legal. Toma essa corneta aí, Dodô. Tá ficando branco, Alex. Não tem jeito. Valeu, meus amigos. Bom descanso pra vocês, hein? Abraço. Valeu. Valeu. A gente segue com o papo aqui de Palmeiras e Goiás. Assim que a gente tiver as entrevistas direto lá do Allianz Parque, a gente traz pra vocês. Mas de tudo que foi falado aqui, Mansur, Alex, sobre desempenho do Palmeiras. Hoje, é claro, ele não teve o Veiga, né? Que é uma parte importante desse time do Palmeiras. O Veiga participou dos jogos da seleção, né? Nas eliminatórias. Chegou na quarta-feira e, por isso, o Abel deixou o Veiga hoje no banco de reservas. Ele entrou no segundo tempo e foi importante até para o Palmeiras conseguir a vitória. Dito isso, o que mais preocupa nesse Palmeiras atual? A falta de inventividade, talvez, do meio para frente? Porque hoje, se a gente for ver em lances perigosos que o Palmeiras criou nessa partida contra o Goiás, foram poucos, né? Dá para contar na mão, né? Nos dedos de uma mão. É que teve um momento da temporada em que o Palmeiras chamava atenção, talvez, e se apresentava como a versão de todo esse período do trabalho do Abel. Isso. A gente falou isso A gente bastante chegou a aqui, comentar que tinha mais variações ofensivas, Isso. que conseguia se sentir mais confortável jogando no campo do adversário. Naturalmente, um time que se tornou tão poderoso dentro do cenário sul-americano e brasileiro. Os adversários cada vez se defendiam mais e cada vez davam menos espaço para o Palmeiras jogar em ataque rápido, em transição, quando ele é muito forte. E o Palmeiras foi encontrando soluções. Aos poucos, a temporada foi mostrando um time que voltou a ter uma dificuldade de criação. É evidente que Dudu e Veiga fora é pesado e seria pesado para qualquer time do Brasil. São dois jogadores que aqui no futebol brasileiro são primeiríssimo nível. Agora, o que você percebe é que, mesmo quando você está só sem o Dudu, e hoje sem o Veiga também, as opções de troca elas começam a impor muita mudança de característica. Quando você olhava para o banco hoje, dos 12 jogadores que estavam no banco, tira o goleiro, né? Tira o Lomba. Dos 11 que restavam, 7 eram jogadores de até 21 anos. 7. E mais, não são... Se você talvez tirar o Hendrick e o Vanderlan, um pouco habituados com muita frequência a entrar... O John, né? O John um pouco mais, mas mais recente. Sim. Não são aqueles jogadores que são substitutos de garantias, né, que estão muito habituados a entrar no time e a resolver questões para o time do Palmeiras. Então, tanto que o Breno, um dos jogadores que aliás se tornou personagem do jogo, um dos jogadores acima dessa faixa etária. Tanto não é, por mais que o Abel o tenha defendido em várias entrevistas, ele não se tornou de imediato a primeira opção na ausência do Dudu. Tanto que ele tem preferido iniciar com o Mike, sacrificar o Arthur pelo lado esquerdo e o Mike pela direita. Embora seja um jogador que tem característica ofensiva, que sabe ocupar o lado do campo, mas ele não dá uma série de soluções que um ponta especialista pode dar. Ele não tem a inventividade, ele não é um jogador do drible, de uma solução criativa pelo lado. Ele cumpre uma função. Então, hoje a opção pelo Flaco Lopes, mais pelo centro, próximo do Rony. O Palmeiras sentiu muito para encontrar jogo ali entre as linhas do adversário, ter criação por dentro. O jogo ia todo para o lado. Acontece muito com o Palmeiras. O Palmeiras termina o jogo com 42 cruzamentos. Né? É um número muito alto, 17 só no primeiro tempo. Enfim, acho que tudo isso são sinais de uma corda esticada. Agora, a capacidade, como outras vezes em anos anteriores, a gente olhou para esse Palmeiras, viu corda esticada e ele no final entregou o resultado. Não dá para subestimar a capacidade desse time competir. Agora, seria muito notável esse time chegar em reta final de Libertadores e ainda competir pelo Brasileiro diante do cenário de elenco que a gente vê hoje. Vai precisar tirar o máximo desses jogadores, algo que o Abel sabe fazer e já fez. Mas seria notável conseguir fazer isso. A principal questão, eu acho, né, Alex, é como substituir o Dudu, né? Se a gente pensar nos dois jogos contra o Boca, que estão por chegar aí nas semifinais da Libertadores, como é que você... Porque desde que o Dudu saiu, o Abel mexeu, tentou ver opções, colocar jogadores para tentar substituí-lo de alguma maneira ali, às vezes coloca o Rony por fora, um jogador por dentro, mas nada ainda engrenou como o Abel talvez imaginava, né? Então, acho que a grande questão para tentar melhorar o poder de fogo do Palmeiras, acho que passa muito por encontrar um substituto para o Dudu ou uma maneira de jogar
diferente para que o Palmeiras sinta menos a falta do Dudu, né? Naturalmente, a construção de jogo ele vai sempre depender de um talento. O Mansur falou bem, o Mike ele pode fazer a função lá, mas se você tiver um meio de campo que acaba realmente ludibriando o adversário, ele vai ser o ponto final para um cruzamento, uma ultrapassagem, uma infiltração. Não é ele que vai pensar. Então, para isso, o cara tem que ter talento. O que eu acho que o Palmeiras poderia fazer, que não pode abrir mão naturalmente da criatividade Zé Rafael, mesmo vindo de trás, de Veiga e de Arthur. Então, eu não vejo o Arthur, e eu não sei por que de repente, até hoje, desde que ele jogou no Red Bull, Bragantino e agora no Palmeiras, por que o Arthur fica tão apenas aberto, cara? O Arthur ele tem talento, cara, para ajudar nessa construção. Porque assim que eu te falo, se você pegar, você não vai achar alguém para substituir ele. O Arthur vai ter que assumir mais essa responsabilidade. O Veiga vai ter que seguir fazendo, mas vai ter que fazer mais. O Rony, enfim. Só que se o Arthur ele vem um pouco para dentro, você pode fazer os mesmos 3 zagueiros com o Marcos Rocha aqui. O cara que vai ficar aberto, de repente, pode ser o Piquerez e ele dividir esse meio de campo que ele gosta de jogar pro lado de cá e fazer essa criação, participar dessa criação. Você achou que essa era a ideia do primeiro tempo? O Piquerez um pouco... Aliás, desde que ele começou com o Mike pela direita, o Piquerez sendo o homem mais aberto, o Arthur um pouco por dentro, mas não tem acontecido o jogo? Não tem acontecido, mas eu acho que o Arthur, se ele pegar a metade do campo, que ele pega aquele quarto de campo lado esquerdo, eu falo porque assim, quando você joga de lateral, parece que ele é melhor do que você jogar no lado do seu pé, na linha de frente. Por quê? Porque o que você tem realmente é você cruzar a bola ou você passar para alguém. Quando você joga de pé trocado, você pode trazer para dentro, lançar, chutar, cortar. Você tem um pouco mais de opção nesse leque. E tem jogadores que conseguem produzir, mesmo estando lá, entendendo isso. O Arthur parece que ele fica muito podado. Né? E eu acho que ele tem muito talento, porque o Veiga naturalmente ele circula. Quando o Dudu tá jogando, beleza o Arthur fica aberto aqui que ele segura um cara. Só que o Dudu ele flutua nesse quarto de campo, concorda? E ali ele consegue criar. No Bragantino ele fazia muito esse... Na última parte da passagem do Barbieri, por exemplo, o Arthur estava sendo muito usado mais para dentro, né? Então, mas vindo da direita para dentro. Então, mas você não acha que também caiu de produção o futebol do Arthur quando ele trocou de posição? Porque quando ele jogou na ponta, ele era o desequilíbrio, né? A partir do momento em que ele passou a jogar um pouco mais por dentro do Bragantino, o Bragantino caiu de produção e eu não sei se é uma consequência do Arthur ter caído de produção, não sei se o Arthur derrubou o time ou o time derrubou o Arthur com essa mudança. Porque o desempenho do time e do Arthur, eu tenho a impressão que baixou quando ele saiu da ponta. Porque é o seguinte, quando a bola chega nele, na ponta ele dava todo o segmento, na ponta direita. Se ele tá no meio, a hora que ele abre uma bola que tem que dar segmento, alguém não conseguiria dar igual ele. Então, às vezes, esse negócio de característica, ele é muito cruel, assim, porque às vezes não casa. Só que o Arthur, pra mim, ele ficou muito cômodo ali só. Não sei se foi ordem ou não, mas eu já vi o Arthur e ele tem realmente talento para driblar, para dar um passe, assistir, essas coisas todas. Então eu acho que um pouco... Ele, por mais que ele não esteja realmente tão bem, mas ele é o único cara que pode juntar com o Veiga para ajudar o Rony nessa frente para poder criar. Porque um dia que se fica bem marcado o Veiga, como que o Palmeiras vai fazer se ele não produzir bem? Sabe uma coisa que me chamou a atenção? Aliás, tem 2 coisas. Para mim o Arthur tem uma série de virtudes, mas uma que me chamava muito a atenção, e acho que isso aí que é uma coisa vital hoje, que você tem muito pouco espaço e muito pouco tempo para resolver jogada, ele tem um primeiro toque na bola muito bom. E na direita ele se habituou muito a ter esse domínio já orientando para dentro, para ele ou dar o passe, ou eventualmente ele próprio finalizar, driblando, ou preparar o drible para dentro. E do outro lado ele não consegue reproduzir essa jogada, parece que ele perde um pouco de tempo para executar as jogadas dele. E hoje me chamou a atenção que com as substituições do segundo tempo, especialmente quando entra o Kevin e quando o Mike vai virar lateral, o Arthur passa para a direita. Sim. E o Abel deixa ele só 10 minutos ali. E logo é substituído. E tinha dado uma melhorada, a engrenagem. O jogo tinha dado um ou outro sinal de que a coisa podia começar a acontecer. Me surpreendeu ele sair 10 minutos depois. E assim também falando, é justo a gente falar que o Goiás, ele fez um belo jogo defensivo. Fez um bom jogo. Ele fez um jogo, porque aí que está o detalhe. Ele conseguia, em alguns momentos, que ele dobra no Arthur. O Rony, ele fica praticamente sem espaço, que os zagueiros marcaram muito bem.
O Zé Rafael ficou sobrecarregado, não tinha o Veiga nesse sentido de construção, tanto que em muitos momentos o menino ele via entre linhas ali. E por isso o Palmeiras ficou mais pobre em construção e acabou... A solução era o quê? Cruzar, né? Então, mas muito porque o Goiás marcou bem. E aí que vem a questão. Pô, e a hora que você encontrar, de repente, o Boca num momento de Libertadores com tudo aquilo, eles vão ainda marcar tão bem quanto. Ou até melhor, porque eles vão ter condição de jogar. E o Goiás ainda chegou com qualidade em alguns momentos. É esse o contexto todo que a gente está procurando analisar para poder ver. Só que realmente, de opções, ele vai ter que compor. Mas se o Arthur não vier jogar bola, porque ele jogou mais bola quando ainda estava com o Dudu. Então, naturalmente, o adversário vai marcando, não está aqui, sobrava bastante coisa para ele mano a mano. Hoje eles vão dobrar em cima dele. Ele vai ter que jogar aquilo, o melhor futebol que ele tinha nessa reta final para o Palmeiras realmente conquistar título brasileiro ou da Libertadores. É isso, Abel vai ter que encontrar alternativas aí para a sequência, não Goiás só do entrou em campo brasileiro, hoje como da Libertadores. Perdão, desculpa. Não? Só para acrescentar, o Goiás, até para ponderar essa dificuldade que o Palmeiras teve, né, com os problemas do Palmeiras, mas o adversário que estava do outro lado, o Goiás era a maior invencibilidade do Campeonato Brasileiro quando entrou em campo hoje. 8 rodadas sem perder. Com Nossa, Armando eles saem Evangelista. lamentando muito hoje nesse sentido. E chegou assim, a nona rodada sem perder. E mesmo com a expulsão, o Goiás ele se manteve muito sólido. Porque estava encaixado, cara. O mapeamento. O Palmeiras não estava criando Era praticamente muito volume, nada. mas não era muita E outro, chance. o Palmeiras levava tudo pra beirada, depois não trazia por dentro, né? Então é isso aí, galera palestrina. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E ative o sininho de notificações para ficar por dentro de mais informações do nosso Verdão. E compartilhe o vídeo para a ajuda do crescimento do canal. É isso aí. Tamo junto. Obrigado. Falou.